Nossa, gente, voltou desde o começo. Vamos lá, 97 aqui. Ainda sobre, né, a Lei 9.434 de 97. Salvo manifestações de vontade contrária, nos termos da lei, presume-se a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para finalidade de transplantes ou terapêutica pós-mortem. A expressão de não doador deverá ser gravada de forma indelével e inviolável no RG ou CNH da pessoa que optar por essa condição. O que acontece? Em 1997, a doação era presumida. Então, foi isso que eu mostrei lá naquele slide lá atrás. Então, o que significa isso? Quando eu presumo uma coisa, significa que a menos que a pessoa se negue, ela é um doador. Então, isso gerou um pouco de confusão, né? O pessoal que vivenciou isso aí lembra bem disso. Então, você deveria ir até, né, os órgãos competentes e adicionar o termo não doador no seu RG ou na sua CNH. E aí, o que acontecia? Se você não tivesse isso na sua documentação e você viesse a óbito e a morte encefálica fosse atestada, automaticamente você era doador, porque você não tinha colocado não doador no seu documento. Aí deu um pouco de confusão. É vedada a remoção pós-mortem de tecidos ou órgãos de partes do corpo de pessoas não identificadas. Então, uma curiosidade comum, né, quando a gente vai abordar a doação de órgãos, é com relação aos indigentes. Se o indigente pode ser doador. Não, não pode. Pessoas não identificadas não podem ser doadores, tá? O transplante ou enxerto só se fará com consentimento expresso do receptor, após aconselhamento sobre, né, as excepcionalidades e os riscos do procedimento. Então, até aqui a gente falou do doador, mas e o receptor? Ele tem que querer, ele tem que ter vontade, ele tem que aceitar o transplante. A gente sabe que tem algumas condições, né, algumas particularidades de indivíduos que não permitem, né, desde a transfusão de sangue até o transplante de órgãos e tecidos. Então, o receptor, ele tem que ter ele tem que dar esse consentimento, ele tem que estar a favor de receber os órgãos, tá? Então, aí, gente, teve um decreto, tá? Aqui não é lei, é um decreto que também foi no ano de 1997. Foi a criação do Sistema Nacional de Transplantes, a regulamentação da lista de espera, né, nacional e estadual, a criação do CNCDO, que eu já vou falar para vocês o que é, determina os critérios para os credenciamentos das equipes transplantadoras, né? Então a gente sabe que é uma equipe específica para quem trabalha, né, em hospitais já deve ter visto, né, que nos centros cirúrgicos a gente aguarda a equipe de captação de órgãos, né, não é a equipe do hospital, é uma equipe que vem, né, exclusivamente para fazer a captação dos órgãos. Torna obrigatória a comunicação por parte dos estabelecimentos de saúde, a CNCDO, de todos os casos de morte encefálica que ocorram em suas dependências. Obrigatório comunicar a abertura do protocolo de morte encefálica aos familiares e a permissão da presença de médico de confiança da família do falecido no ato de comprovação e atestado de morte encefálica. Então, naquele momento em que os dois médicos vão fazer aquele diagnóstico, mesmo com um intervalo de tempo, o médico de confiança da família, a gente sabe que isso é comum, né? A família tem já o seu médico, né, que conhece a família, conhece o paciente. O médico de confiança, ele pode acompanhar todos os passos, tá? Para se atestar ali a morte encefálica. Tanto quanto ele pode acompanhar tanto o primeiro como segundo, como ambos. Ele pode acompanhar todo o processo, tá? Aí nós temos uma resolução, tá? Também de 1997, aonde ele destaca, né, da resolução do Conselho Federal de Medicina. Ele destaca a morte encefálica, que é a parada total e irreversível das funções encefálicas. Gente, irreversível não dá para voltar, não dá para consertar, tá? Então, infelizmente, quando o indivíduo
entrou em morte encefálica, não há, né, meios de trazê-lo de volta. A gente sabe que tem pesquisas que estão tentando aí reativar células e tudo mais, mas isso ainda é bem, né, não está bem claro, tá? Determina procedimento para a realização do exame, que vai determinar a morte encefálica, e determina a obrigatoriedade do exame complementar. Então, são dois tipos de exames diferentes que são obrigatórios, tá? Só que nessa parte do exame complementar, ele é obrigatório, mas o médico pode escolher qual exame que ele vai querer fazer, tá? Ele tem opções. A gente vai ver isso mais para frente. Mas aí o Conselho Federal de Medicina ele coloca mais critérios para atestar a regularidade do diagnóstico de morte encefálica, tá?